Outro Pequeno Favor é a continuação de Um Pequeno Favor que promete trazer todas as loucuras e reviravoltas presentes no filme antecessor. Mas será que ele consegue fazer isso? É justamente sobre isso que vamos conversar nessa crítica sem spoilers de Outro Pequeno Favor. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Lá pro finalzinho do vídeo eu quero comentar algumas coisas sobre o filme e sobre o seu final especificamente com spoilers, mas não se preocupa que antes disso eu te aviso, beleza? Outro Pequeno Favor acaba de ser lançado no Prime Video e traz de volta a Anna Kendrick no papel da Elizabeth. No momento atual, a Elizabeth lançou um livro contando sobre tudo o que aconteceu com a Emily. E aí ela tenta seguir a sua vida em paz cuidando do seu filho. Mas uma surpresa aguarda por ela quando de repente a Emily reaparece convidando-a para ser a sua dama de honra, pois a mesma vai se casar novamente, agora na Itália. É claro que esse reaparecimento inesperado da Emily, vivida pela Blake Lively novamente aqui, surpreende muito a Elizabeth, já que a mesma deveria estar presa. Além disso, com toda certeza, outra coisa que a Elizabeth não esperava era que a Emily reaparecesse pedindo esse outro favor a ela, deixando ela muito intrigada e muito assustada também. Só que devido a alguns pequenos pormenores que eu prefiro não contar aqui para não estragar a sua experiência, ela acaba aceitando esse outro favor que a Emily pede para ela, e aí onde a gente embarca nessa nova jornada, só que agora, lá na Itália, indo rumo ao novo casamento de Emily. Bom, e se você assistiu o primeiro filme, como eu acho que deve ter, você com certeza deve imaginar que essa nova jornada das duas personagens deve ter muitas loucuras. Bom, pessoal, é o seguinte, eu já deixo o aviso logo aqui que se você tá interessado em assistir Outro Pequeno Favor, mas não assistiu ao filme anterior, você vai ficar muito perdido, porque essa daqui é realmente uma sequência direta que cita algumas coisas que aconteceram lá no outro filme e que se você não assistiu, você vai ficar meio perdido. Não que seja uma história extremamente complexa, mas como o primeiro filme tem algumas reviravoltas e acontecem algumas coisas inesperadas entre as duas personagens, sobre o passado principalmente da Emily e tal, você tem que assistir ao outro filme para conseguir entender quem são essas duas personagens e o que está acontecendo aqui e qual que é o envolvimento delas duas. Então, eu já deixo logo esse aviso. Bom, tirando isso do caminho, vamos conversar aqui sobre essa continuação. Uma continuação que me deixou bem surpresa, porque eu achei que estava bem amarradinho tudo que acontecia ali no primeiro filme. Mas essa continuação veio, mas eu tenho que logo dizer que eu gostei do filme. Não é um filme espetacular, não vou fazer muitos rodeios aqui para dizer o que eu achei do filme. Não é um filme espetacular, mas, para ser bem sincera, eu já não achava o primeiro filme tão bom assim. E até acho que eu consegui me divertir um pouquinho mais com esse. Mas não é como se fosse uma grande diferença entre o que eu achei bom entre um e o outro. Eu só acho que realmente me diverti mais com esse. Mas talvez isso tenha a ver com a minha expectativa, porque eu assisti ao outro filme não no momento do lançamento, e quando eu fui assisti-lo, eu assisti porque falavam que era um filme que tinha algum plot twist no final e coisa assim, e eu achei que o filme tinha uma outra pegada, e quando eu fui assistir, eu vi que ele era tinha uma comédia meio sarcástica ali, um humor meio ácido, com meio de suspense, então eu acho que ele me decepcionou de certa forma, por conta disso, mas foi muito por conta da minha expectativa. Como eu já fui assistir esse segundo filme, sabendo mais ou menos como que era a pegada do primeiro filme, eu já consegui me divertir mais, porque eu entendia mais ou menos o que me esperava. E aí eu acho que eu consegui aproveitar um pouquinho mais do que o primeiro. Porque todo o tom que tinha lá no primeiro filme tá bem presente aqui, talvez só trazendo um pouquinho mais de humor e de mais sagacidade e da química entre as duas personagens. Já que lá havia um suspense do que tinha acontecido com a Emily e tal, aqui a gente vê muito mais as duas em tela. E a química entre a Anna Kendrick e a Blake Lively é muito boa. E todas as tiradinhas que tem entre as duas quando elas estão provocando uma outra, principalmente porque a Elizabeth não sabe por que a Emily a convidou, se ela quer se vingar dela, se ela realmente considera ela como amiga ou não. Enfim, fica essa dúvida que a gente também fica se questionando, mas a gente sabe que a personagem é totalmente maluca. Então, a química entre as duas, a dinâmica entre as duas é bem divertida e bem gostosa de se acompanhar aqui em Outro Pequeno Favor. Eu diria que esse é
principalmente o ponto alto do filme. Porque foi como eu falei, eu gostei do filme, mas ele não é sensacional. Eu acho que ele serve como um bom entretenimento, principalmente depois que você já vai entrar nele, já vai sabendo mais ou menos que ele é um filme que provavelmente vai ter um monte de loucura, como tinha lá no primeiro filme. E olha, não é uma decepção, tá? Aqui tem um monte de coisa maluca acontecendo também, apesar de eu achar que, como você já sabe mais ou menos o que acontece lá no primeiro filme, aqui você não se surpreende tanto com as loucuras. Existem sim reviravoltas, tá? Mas não é nada que fala, meu Deus, que grande surpresa. Você já espera por aquilo se você entende muito bem como aconteceu o primeiro filme. Então é um entretenimento assim, passageiro e divertido, gostosinho de assistir. Nada grandioso, mas eu acho que vale a pena sim, principalmente se você gostou do primeiro filme. E como eu falei, eu até gostei mais desse daqui. Existem algumas coisas exageradas, mas eu já esperava por isso. Existem alguns atores que não interpretam tão bem assim, mas como não é o foco nesses outros atores, principalmente em um em específico, que eu não vou dar em detalhes aqui sobre quem que é, mas é horrível em todos os filmes que ele faz, a participação dele é muito pequena aqui do filme, graças a Deus, então a gente foca realmente na Anna Kendrick e na Blake Lively, e as duas arrasam. Eu realmente acho que elas são o ponto alto, principalmente a Anna Kendrick, que atua sempre muito bem, né, com esse jeito dela de humor, tanto nas tiradas que ela fala, nas frases que ela fala, no que tá no roteiro, quanto no seu humor físico também. Ela é muito boa em todos os papéis que ela faz. Então, em resumo mesmo, esse aqui é um filme divertido, é um bom entretenimento, é bom ver a química das duas. Tem uma boa comédia ali, não de você ficar gargalhando, meu Deus, muito, mas é divertido ver essa dinâmica entre as duas personagens principalmente, e outras coisas que vão acontecendo, mas principalmente entre as duas. E também você acaba se apegando também ao mistério que tá ali, porque como eu falei, acontecem muitas loucuras, acaba acontecendo alguns acontecimentos ali pelo meio que a Elizabeth precisa investigar e você fica curioso, mesmo sabendo que provavelmente vai ter uma loucura pela frente, alguma reviravolta maluca, mas vale muito a pena acompanhar. Então, se você assistiu Um Pequeno Favor e tá curioso pra assistir outro Pequeno Favor, vá com a sua expectativa baixa já, vá com a cabeça de mente aberta pra tudo que acontece, sem ficar questionando muito algumas coisas que sim são exageradas, que não fazem tanto sentido assim, que aí você vai conseguir aproveitar o filme. Já comenta aí embaixo se você pretende assistir outro Pequeno Favor. Se você assistiu, comenta aí embaixo se você concorda comigo ou não, ou se você não gostou do filme. Deixa aí a sua opinião que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma crítica, nenhum vídeo de curiosidade. Eu trago de tudo um pouco por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o filme com spoilers, porque eu quero comentar principalmente o final ali. Então, se você não assistiu ainda, fique por sua conta e risco. Bom, pessoal, o que falar sobre o final aqui de Outro Pequeno Favor? Eu tenho que dizer que me surpreendi, porque eu realmente não pensei que poderia ser essa outra irmã perdida da Emily ou da Hope. Enfim, vamos chamar ela de Emily, que é mais fácil. Eu realmente não achei que eles fossem trazer essa outra personagem. Eu nem me lembrava que elas eram trigêmeas, pra ser bem sincera, porque eu assisti o primeiro filme só uma vez. Nem faz muito tempo, mas eu assisti. E eu acho que até combinou elas terem trago isso. Acho que encaixou um pouco ali pra trama. É um pouco maluco, um pouco sem sentido. É um roteiro fraco, né? De, tipo, trazer esse elemento, assim, no final pra surpreender. Mas eu acho que, de acordo com o primeiro filme e o que estava sendo descrito aqui, trago aqui nesse segundo filme, combinou bastante com todo o tema de como é feito esses filmes, então não é algo que me incomoda. Acho que ficou legal ali, gostei da atuação da Blake Lively, é bem diferente de uma irmã para outra, ela consegue atuar muito bem, apesar de toda a polêmica envolvendo a vida real da atriz, a gente não pode tirar o mérito da sua boa atuação aqui no filme, e como eu comentei na parte sem spoilers, ela junto com a Anna Kendrick é muito boa mesmo. Então eu gostei muito dessa interação das duas, e inclusive quando eu tava ali a outra irmã. Eu queria comentar um pouquinho também sobre como teve uma solução fácil ali no final de acabar colocando a irmã dela pra ser presa e ela se safou, apesar dela estar super bem lá na Itália, como a gente viu ali no final, mas essas coisas não se questionam, não é mesmo? Foi o que eu falei, que a gente tem que fechar um pouco os olhos e aceitar aqui no filme, assim como, por exemplo, a culpa ter caído totalmente em cima da Elizabeth no momento em que o Dante morreu, o que eu achei, me incomodou um pouquinho enquanto eu tava assistindo, porque pra mim ali tinha várias outras pessoas para serem suspeita, mas assim, depois disso eu só relevei mesmo e aceitei, porque é a trama que o filme tava querendo me mostrar, então não vou ficar questionando isso. Existem essas coisas forçadas,
mas ainda assim eu consegui curtir o filme, e aí teve essa solução ali fácil de deixar ela presa e a Emily finalmente ficar livre, como ela queria desde o primeiro filme, e aí a gente vê como, querendo ou não, as duas são realmente amigas, tanto a Emily quanto a Elizabeth, elas duas realmente se gostam, elas trocaram segredos ali, e a Elizabeth tem uma certa obsessão por ela mesma, como o filme estava tocando nessa tecla o tempo todo. Toda a trama ali envolvendo a tia dela, da Emily e da Charity, é um pouquinho forçada, é aquele vilão bem cartunesco e tudo mais, mas tá bom. E aí, pelo jeito, o Nick vai ficar sendo cuidado pela Elizabeth, agora ela tem muito sucesso, tá dando tudo certo na vida dela, mas como a gente viu ali no finalzinho, eu acho que provavelmente o filme vai ter uma continuação, estão querendo fazer disso uma trilogia, porque ali no final a gente viu a mãe do Dante pedindo um favor para Emily. Então isso abre margem para um terceiro filme que provavelmente, se fizer sucesso aqui na Prime Video, eles vão fazer sim uma continuação. Tem que ver só se as atrizes vão querer retornar, mas já que elas retornaram para esse segundo aqui, eu não acho muito difícil. Mas enfim, eu gostei do filme, achei bem maluquice ali no final, todas essas reviravoltas, mas eu já tava esperando, já tava me divertindo com o filme mesmo. Gosto muito da Anna Kendrick, gostei da Blake Lively, e até acho que o filme foi uma boa surpresa, porque eu não tava achando que ele seria exatamente bom. Eu achei que seria uma continuação totalmente desnecessária e bem ruinzinha mesmo. Quer dizer que ela é necessária? Não, se não tivesse também não ia fazer falta. Mas acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Enfim, comenta aí se vocês concordam comigo ou não, se vocês detestaram o filme, porque eu tô vendo que teve algumas pessoas que não gostaram nem um pouco e outras amaram, então fica essa diferença aí, essa diversidade de opiniões, eu quero saber da sua. Muito obrigada por ter me acompanhado, vejam os outros vídeos do canal e se inscrevam, e até mais!